Olá, aluno, olá, aluna, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina de Geometria Descritiva aplicada à Arquitetura 1. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Cortes e Secções em Objetos em Arquitetura. Primeiramente, eu vou falar da minha formação. Eu sou da área da arquitetura, eu tenho um MBA em gestão de projetos e também estou me especializando em avaliação e perícia. Também tenho formação na área de educação, licenciatura em letras e matemática, uma especialização em psicopedagogia, mestrado e doutorado na área de ensino de ciências e educação matemática. Nós tivemos aí várias contribuições no chat desde o encontro passado, ao final da aula e hoje durante a aula atividade. Eu queria primeiramente agradecer ao feedback positivo que vocês deram e nós vamos também começar a discutir. Eu vou falar de uma dúvida recorrente aí sobre a aula prática, procedimento 1, vamos à Câmara de Documentos. Com relação aqui às vistas ortogonais, então foi solicitado que fosse utilizada essas vistas de referência e a partir dessas vistas vocês realizassem a cotagem, representasse tridimensionalmente o objeto e realizasse a planificação. Aqui é um exercício de forma autônoma, então não vai ter uma medida exata. Quando você fizer a impressão, você pode fazer a cota do objeto e usa a medida em centímetros, faz a cotagem, considera a vista frontal do objeto. A partir da vista frontal, você utiliza aí um dimensionamento de profundidade da vista lateral esquerda e da vista superior em isometria, que você vai conseguir fazer o 3D do objeto. A ideia é que você consiga unificar as três vistas numa forma tridimensional, a partir das medidas que você tira do objeto, e depois disso você possa fazer a planificação. Não existe um único jeito de planificar, você pode fazer de várias formas. O principal objetivo dessa atividade é estimular você a ter uma visão tridimensional do objeto, certo? Então, espero que tenha esclarecido essa dúvida. Com relação às outras questões que foram colocadas, é importante você ver a explicação da aula de hoje, que se refere à aula atividade, e daí nós vamos conseguir trabalhar com esses tópicos, combinado? Bom, então vamos começar discutindo a nossa contextualização da aula. O tema hoje é corte ou secção. Se nós pensarmos nesse tema, eu posso dizer que um desenho, quando a gente faz esse tipo de procedimento, ele é atribuído quando se tem a necessidade de representar a forma interna de uma peça que possui particularidades complexas com aberturas e rebaixos, sistemas de encaixe ou quando tem detalhes importantes para a sua produção. Então, sempre que você tiver uma parte interna do objeto que precisa evidenciar, você pode recorrer a cortes e secções. Pensando nisso, então, nesses casos, não estão totalmente definidos um plano de projeção ortogonal ou na isometria. A partir desse conceito, entendemos que o corte é um recurso gráfico do imaginário, ou seja, você vai definir o plano de projeção, você que vai identificar a posição do observador e fazer o corte. Para a representação e análise da estrutura interna de uma peça e seu funcionamento. A representação é do imaginário, pois a peça real não está cortada. Criamos apenas uma simulação para que haja sua execução. Tendo esse entendimento, então a gente vai entender que sempre que tiver um detalhe muito importante a ser definido, nós vamos ter que fazer um corte para mostrar a parte interna do objeto. E é do próprio autor do desenho essa decisão. Você que está criando a peça ou está representando uma região, seja uma perspectiva de uma casa, seja um outro tipo de situação, você precisa verificar essa necessidade. Vou apresentar um exemplo, então aqui tem um exemplo de corte de uma edificação. Então, com o corte, você consegue também verificar as dimensões verticais do objeto. Considerando, então, essa contextualização, nós vamos ter uma situação geradora de aprendizagem que vai nortear as nossas discussões no decorrer da aula. Vamos acompanhar? O escritório de arquitetura, design espiral áurea, desenvolve várias tipologias de projetos.
desde edificações até a criação de mobiliários e peças. Para atender toda a demanda que recebe, o escritório é dividido em equipes, como equipe de criação, equipe de desenvolvimentos e protótipos, equipe de obras e outras. Para que todas as equipes possam trabalhar de forma harmônica, o escritório tem cuidado de seguir de maneira correta as normas vigentes da ABNT para que todas as equipes de trabalho possam representar seus projetos de forma padronizada, facilitando a sua leitura, compreensão, continuação no desenvolvimento por outra equipe e a execução por terceiros. Suponha que você seja contratado por esse escritório para que você possa desenvolver um bom serviço satisfazendo sua expectativa e do escritório. Quais os conhecimentos e habilidades serão necessários para auxiliar neste local de trabalho? Então, nós já vimos diversas formas de representação no decorrer das nossas aulas anteriores. Hoje nós vamos entender quais são as especificações técnicas para trabalhar, então, com os cortes. Tipos de corte. Para lidar, então, com a representação gráfica do corte, existe uma regulamentação, uma normatização para que seja possível uma leitura técnica dos desenhos. Pensando no tipo de profissional envolvido na leitura de um corte, nós vamos ter aí que uma equipe de projeto, o engenheiro, pessoas que vão executar a obra, tenham que ter o entendimento do dimensionamento vertical da peça que está sendo representada. Então, desse modo, para que todos os envolvidos no processo possam compreender, então é importante ter uma padronização. Por isso, existem as normatizações. Vamos ao slide acompanhar a respeito delas. Aqui no Brasil, então, é usado como princípio as normas NBR 8403 para aplicações de desenho de linhas em desenho técnico, a NBR 10.067, que é base para essa unidade de ensino que nós estamos trabalhando. Então, todo o material que está referente a essa unidade de ensino está baseado nessa NBR. A NBR 12.298, que trabalha também com a representação de área de corte por meio de achuras e desenho técnico. Acaba que sendo aplicada simultaneamente essas duas NBR e quando há necessidade de linhas, se recorre à forma de representação da outra terceira. Com isso, então, todos os desenhos que nós temos que representar é seguida essa padronização. E no decorrer da nossa aula, você pode ir observando as notações para que você tenha uma compreensão dos seus usos. Agora, nós vamos definir os tipos de corte. Existem necessidades diferenciadas dependendo da peça ou da edificação. Então, o primeiro corte, e esse é o mais comum, é chamado de corte total. É o corte em que o plano secante atravessa por completo a extensão da peça ou objeto, sendo que a parte maciça atingida pelo plano secante será achurada na representação em corte. Quando você faz um desenvolvimento de um projeto, por exemplo, e você tem que fazer o corte transversal e o longitudinal, você tem aí a necessidade de aplicar os cortes. O mais utilizado nesse caso é o corte total, mas ele não é o único. Então, nós vamos especificar outros, principalmente quando há necessidade de detalhar peças menores. Eles também são bastante aplicados. Vamos ao próximo caso. Esse daqui é um exemplo de corte total, tá? Então, para diferenciar ele dos outros, o que eu preciso entender? Eu tenho as linhas de corte, aqui nós temos nas duas direções, é uma peça pequena, então a gente vai ter o longitudinal e o transversal. O longitudinal normalmente é o maior corte, o transversal é o menor, é assim que é a nomenclatura. Como nós temos aqui a norma específica, então, ó, traço, ponto é a linha de corte, lembre-se sempre disso. E sempre tem a representação das letras maiúsculas para indicar os cortes. Além disso, o corte na vista superior está associado com a representação em desenho, ele tem que estar marcado em planta e tem que estar indicado o corte na representação associada. E na onde era sólido a peça, ó, tem as partes em achura, conforme a normatização exige. O outro caso de corte já é chamado de meio corte.
E nesse caso, é uma representação de corte que é utilizada em objetos simétricos. Então, presta atenção nesse detalhe. No qual uma parte do desenho do objeto está em corte e a outra parte permanece em vista. O meio corte é aplicado somente na metade da peça. Através dele, é possível visualizar a parte interna da peça e a externa simultaneamente. Então, com isso, você consegue ter uma maior riqueza de detalhes, mas observe que é só para peças simétricas. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse exemplo. Nesse exemplo, a gente consegue ver aqui que essa parte é a figura, o objeto, e essa outra parte é o corte. Então, está mesclado as duas representações. E lembre-se que sempre que você fizer um corte, você tem uma vista superior associada com essa representação. E observe que ao traçar os eixos, existe a assimetria, que é uma característica desse tipo de corte. O próximo exemplo é o corte parcial. Ele vai mostrar partes internas do desenho e essas partes internas você consegue ter aí uma percepção das duas partes simultaneamente, mas ela é um pouco diferente do meio corte. Então vamos à definição e ao exemplo. Nesse caso, existe uma linha de ruptura que pode ser uma linha em zigue-zague ou uma linha sinuosa, conforme o exemplo. Então, eu vou mostrar uma parte de dentro e uma de fora simultaneamente, mas não da mesma forma que o outro que nós tínhamos no meio corte. Essa parte em zigue-zague, curva sinuosa que está aqui, é a parte do corte. E essas achuras indicam que na parte interna existe rigidez, tá? Então, a peça estava aqui sendo representada e simultaneamente foi mostrado a parte interna na mesma representação. E o último exemplo é o corte composto. Nesse caso, ele também é conhecido como corte de desvio, esse é o outro nome. Ele é similar ao corte total, mas ele é usado quando você tem um plano paralelo ou concorrente. Ou seja, você está fazendo um corte e no meio da sua representação tem duas partes importantes. Ao invés de você fazer dois cortes, você se indica e implanta o desvio e representa num único desenho os dois cortes. Então, você consegue otimizar as representações gráficas. Voltando ao slide, aqui nós temos um exemplo dessa aplicação. Por que foi aplicado o desvio? Porque nós tínhamos um furo na parte mais abaixo da vista superior e um furo na parte mais acima. Então, aqui foi feito o desvio para que o corte pudesse mostrar aqui a diferença dessas representações. Uma parte do corte está em linha reta e o outro está em parte inclinada. O furo não são idênticos. Então, com essa diferenciação foi possível otimizar o desenho e aqui, ó, observe que segue os mesmos padrões dos desenhos anteriores. Na região de corte tem as achuras e na parte, como aqui nós temos a parte curva, nós temos também a sinalização das linhas de eixo e nós temos essa indicação aqui também na representação do corte, devido às partes curvas. Então, essa seria a aplicação. Mesmo quando você está fazendo, por exemplo, uma planta baixa, se você tiver duas partes da edificação que seja necessário representar em corte, você pode recorrer a esse método, porque daí você faz um corte mais extenso, mas você mostra, por exemplo, partes de escadaria e parede hidráulica. Você consegue mostrar no mesmo corte as duas representações, otimizando aí as suas representações gráficas. Então, com isso, nós diferenciamos aí os diferentes cortes para que você possa aí ter como ferramenta na hora de fazer os seus desenhos. Cortes de peças ortogonais e inclinadas. Nós temos aí diferentes tipos de cortes. Entretanto,
Todos os cortes têm o objetivo de mostrar as partes internas de um objeto. Então, uma vez definidos os tipos de cortes, agora nós vamos começar a pensar nas suas aplicações por meio de exemplos. Então, nesse primeiro caso, nós vamos analisar uma representação em corte que tem planos aí que estão todos ortogonais e nós vamos identificar como que foi a sua representação na hora de fazer o detalhamento. Então, sempre que eu for fazer um corte, uma ferramenta que auxilia é a produção da perspectiva em isometria. Então, eu tenho aqui o 3D e ao analisar o 3D, eu percebo que existe essa parte interna. Só que essa parte interna não é possível detalhar de forma clara. E se nós fôssemos recorrer à vista frontal, à vista lateral esquerda e à vista superior, eu também não conseguiria mostrar todos os detalhes da parte interna. Então, a ferramenta que nós podemos utilizar são os cortes. E como é uma peça simples, a gente pode começar aí trazendo os cortes totais para fazer a ilustração. Então, vamos interpretar como que foi aplicado o corte. Voltando ao slide, eu vou primeiramente indicar em planta a posição do corte. Então, para pensar em planta, eu vou adotar a vista superior. Então, o corte foi traçado aqui na transversal, tá? Então, nessa parte já é possível identificar os detalhes irrelevantes. E daí, associado com essas medidas, a vista frontal, ela já coloca aqui a parte da vista externa, só que pela normatização a gente tem que indicar esses tracejados. Esses tracejados são a parte interna que o objeto possui. E essas partes internas, elas são evidenciadas aqui, mas podem ser detalhadas pelo corte. Quando eu mostro o corte, daí aqui vem as achuras. A achura quer dizer que essa parte é rígida. E com isso, então, nós conseguimos evidenciar aqui a parte interna da peça, o detalhe que não estava sendo verificado. E o que mais nós podemos chamar a atenção em relação à isometria? Na isometria, tem uma parte oculta aqui nessa parte interna que não é possível visualizar. Só quando você olha aqui em corte ou você analisa em vista é que você consegue verificar essa mudança de dimensionamento. Então, por essa razão que o corte é bem interessante, é uma ferramenta bastante útil. E aqui, ó, também dá para verificar, mas essas informações elas não são tão precisas. Então, o corte ele já mostra exatamente quais são as linhas que estão na parte interna do objeto. Com isso, então, qual que é a nossa interpretação? Aqui foi a forma usual de apresentação. No imaginário da pessoa que está fazendo o corte, ela tem que entender como ela está enxergando. Então, agora, nós vamos ilustrar como que o observador é posto na hora de analisar o corte. Nessa outra representação, esse desenho, ele normalmente não é apresentado. O slide anterior é a forma de apresentação da peça. Isso daqui é para você entender o que é plano secante ou plano de corte. Então, é do imaginário da pessoa. Você entende e você poderia ser indicado o corte do lado oposto também. Nesse caso, a opção foi no sentido da vista e nós identificamos aqui a parte na onde tem a peça rígida e a partir disso vem as achuras aqui na parte do corte. Essa posição aqui é como o observador está sendo situado na representação do objeto. Então, essa outra imagem foi para indicar como que você pode aplicar, então, a representação do corte. Só que o segundo slide, a segunda ilustração, é como você se coloca enquanto observador, o que você precisa observar na hora de fazer o corte. A primeira representação é o desenho de fato que a gente precisa evidenciar. Em geral, a gente não ilustra o corte, você tem um entendimento sobre o corte, você ilustra a figura tridimensional e depois você já esboça o corte finalizado, ok? Agora nós vamos voltar ao slide, vamos ver um outro exemplo.
Nessa peça, nós temos aí agora planos inclinados. E na hora de você trabalhar com o detalhamento da peça, então você pode utilizar os recursos que já temos, a representação em isometria, a representação das vistas principais do objeto, mas nós temos aí como ilustrar também a parte interna, principalmente a parte inclinada. Então vamos à exemplificação. Aqui nós temos as vistas e como nós temos aí que fazer os diferentes detalhamentos, então nós vamos considerar aqui os cortes. O corte AA é o corte longitudinal e o corte B é o corte transversal, que é o corte menor. Então, eu tenho aqui a vista frontal, a gente consegue associar, então considerando aqui como vista frontal, com o corte longitudinal. Então, aqui o corte ele tem o mesmo dimensionamento, só que daí a gente vai ter a parte achurada, conforme a norma identifica, para a parte rígida da peça. Já o corte B, que é o corte transversal, ele está associado aqui com a posição lateral do observador. Então, nós verificamos aqui a parte externa e depois a gente verifica aqui a parte interna e identifica aqui também o plano inclinado. Dessa forma, é possível analisar a espessura da peça. Então, seria aí um recurso para que pudesse, então, identificar aí quanto de material seria necessário, por exemplo, nesse caso. Então, com essa explicação, você consegue distinguir aí a representação em cortes, verificar que existe mais de uma posição, tanto a longitudinal quanto a transversal, e que ela também pode ser sempre associada com as vistas e com a isometria. Cortes de peças curvas. Qual que é a diferenciação quando a gente tem cortes em peças com planos retos e ortogonais inclinados e peças curvas? Como diferenciar esse tipo de corte? Então, existem algumas regras aplicadas especificamente para esse caso. Vamos conhecer mais a respeito desse tipo de caso. Primeira coisa que nós chamamos a atenção é sobre a representação de uma peça circular em isometria. Quando nós realizamos os cortes desse tipo de peça, que possuem simetria ou centros de curvaturas, nós entendemos que são iguais a que nós utilizamos para as peças ortogonais. Então, o princípio de fazer o corte transversal, longitudinal e posicionar o observador é o mesmo. Porém, numa primeira visualização do corte, sem a vista superior, não é possível identificar através do corte da peça, se ela é uma peça curva ou circular, ou se é uma peça do formato ortogonal. Então, quando nós temos aí a vista, vamos pensar do corte, se você não tiver a vista superior para associar o desenho, é possível que você não consiga identificar as partes curvas. Então, uma coisa importante é que todas as representações em corte precisam estar aí também representadas com a vista superior e, dependendo do tipo de peça, também com a representação em isometria. Então, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma peça circular com furos. Então, como que eu faria a representação desse objeto se eu for fazer o corte? Eu preciso aí de, no mínimo, a vista superior, mas posso colocar também a representação em isometria para auxiliar o entendimento. Depois eu coloco a vista superior com a posição do corte, a indicação, traço e ponto, a letra maiúscula com a especificação do corte e somente depois nós vamos identificar aqui a representação das partes rígidas e das partes que não tem aí, que tem o furo e fazer essa ilustração do corte. Pense que se você observasse apenas o desenho do corte, talvez você não associasse com a figura tridimensional.
poderiam ser várias situações, mas o importante é que quando você observe o corte, você tem um único entendimento da peça. Por isso, da isometria e também da vista superior, como outros recursos associados para que haja sua compreensão. Então, deste modo, o que nós podemos levar em consideração? Vamos ao slide. Como regra de representação para as peças circulares ou curvas, define-se nas superfícies circulares uma linha de projeção caracterizando o raio da circunferência e essa quando for perpendicular ao sentido de observação. Nos casos de superfícies curvas, que apresentam arestas, a linha de projeção será definida a partir das intersecções das curvas e linhas retas da peça. Então, nós podemos ter duas situações numa representação. Nós podemos ter, por exemplo, furos numa peça ou um arredondamento nos cantos, ou então ter que ilustrar aí esses dimensionamentos com partes curvas, e isso deve ser identificado, seja um círculo ou seja um arco. Então, agora nós vamos verificar isso numa representação, num exemplo. Acompanhe no slide. Então, como que eu poderia ilustrar isso? Aqui temos uma imagem que tem um furo, e daí nesse furo, quando você vai representar a vista superior, você já indica as linhas de projeção e tem um cruzamento bem na direção do raio do círculo. Então, no centro tem um cruzamento dessas duas linhas, que é traço e ponto. Aqui no canto a gente tem um arco, uma parte curva. Então, nós vamos pegar o ponto de término e vai ficar aqui representado o arco, ó. E para fazer essa representação, a gente vai ter a linha de projeção também definindo o raio do arco. Então, essa seria a anotação para esse tipo de situação. Então, nesse caso, é importante lembrar que toda vez que você tem essas partes circulares, faz-se necessário a utilização dessas linhas de eixos, que é para você fazer as linhas de projeção e elas se cruzam no centro, mostrando o raio do círculo. E nesse caso, então, é preciso também identificar os eixos de rotação para assimilar as formas simétricas. A partir da linha de eixo, se faz o posicionamento de furos, aberturas ou encaixes para os formatos curvos. Então, com esse tipo de situação, quando você tem objetos curvos, você tem que tomar esse devido cuidado. Então, finalizando o nosso desenho, como que ficaria o corte? Na vista superior, eu preciso indicar a vista e as linhas de projeção, mostrando aqui o centro do furo, né, do raio do desenho. Nos cantos eu preciso mostrar a parte curva e aqui no corte eu tenho que mostrar a linha de eixo no centro associado aqui com o furo no desenho. Lembrando que nas partes rígidas nós temos que ter a achura, o corte tem que ser indicado com letras maiúsculas, o corte AA, e com isso nós temos aí, no mínimo na sua representação, tem que ter a representação em vista e também a representação em corte, que é o mínimo para fazer a ilustração do desenho com partes curvas. Então, essas seriam as normas indicadas para esse tipo de desenho e sempre você tem que fazer essas observações, principalmente para diferenciar dos outros objetos que não são curvos. Situação problema. Então, agora nós vamos retomar o contexto de aprendizagem dessa aula e vamos discutir uma situação problema. Acompanhe no slide. A equipe que você trabalha recebe a criação de um novo objeto. Trata-se de uma luminária de mesa, conforme a ilustração a seguir. De que maneira podemos atribuir as curvas e aberturas da base da luminária em um corte frontal e lateral? Pela perspectiva isométrica, conseguimos compreender as curvas e aberturas da base da luminária, mas como podemos representar graficamente as curvaturas nos cortes?
corte de peças ortogonais e corte de peças curvas apresentam a mesma representação? Então, voltando à imagem, nós temos aqui que detalhar a base da peça, certo? Então, nós temos que ilustrar essa parte inferior. Veja que esse apoio, ele tem uma série de detalhes. E para fazer a ilustração desses detalhes, a gente, por ser uma peça curva, que tem ali arcos, rebordos, então é importante que você associe essa representação em isometria com a ilustração dos cortes para que haja uma melhor compreensão do seu dimensionamento. Então, vamos ver como isso pode ser feito. Vamos voltar ao slide. Primeiramente, você define que é necessário desenhar a vista superior, porque sem a vista superior nós não vamos conseguir fazer associação com o corte. Lembra que sempre que você fizer um corte precisa estar associado com a vista superior. E um corte composto, devido ao tipo de detalhe, e uma vista isométrica da peça. Então, para que haja um bom entendimento, essas são as ferramentas mais básicas, mais essenciais, sempre que você tiver a necessidade de fazer uma ilustração da parte interna do desenho. Então, você sempre pode, pelo menos a vista superior e a vista em corte tem que estar junto. A representação isométrica, ela dá uma compreensão mais global da representação gráfica 2D. Então, vamos analisar como ficaria na ilustração da situação problema. Nós temos, então, aqui, é como se nós tivéssemos feito uma ampliação da base da luminária, tá? E por meio dessa ampliação foi indicado aqui as linhas de projeção, já na isometria, para identificar os raios das partes com furos. E foi feito também uma vista superior com as linhas, no caso de corte, e foi feito um corte composto, ou seja, um corte com desvio. O corte começa nessa posição, vai até o centro e depois ele direciona nessa posição, sendo o corte AA nesse dimensionamento. Até a parte central, a gente consegue identificar a linha de eixo no corte para identificar que é a primeira parte na horizontal com relação ao corte AA, e depois nós temos a parte passando pelo furo, para mostrar aqui o outro dimensionamento da base da luminária. Na representação em vista também foram indicadas as linhas de projeção e aqui já no corte também foi colocada as linhas de eixo para essa ilustração. Com todos esses recursos gráficos, fica mais claro o entendimento da peça do que somente a sua perspectiva, na qual nós temos um entendimento da peça como um todo, entretanto, nós não conseguimos ver o detalhamento daquela base. Então, essa seria uma das formas de aplicação da representação de cortes. Aplicações de cortes em arquitetura. Esse é o momento de interação da nossa aula. Eu vou deixar uma questão de reflexão. Vou entrar no chat e acompanhar as dúvidas de vocês e na sequência nós retornamos.
Bem, primeiramente eu quero agradecer a contribuição de todos e nós tivemos algumas interações aqui no nosso chat. Eu vou primeiramente apresentar um exemplo e daí as contribuições que vocês mandaram corroboram exatamente com a exemplificação que eu vou trazer. Vamos à Câmara de Documento. Eu tenho aqui alguns croquis de quando você está na etapa de fazer o anteprojeto. Então, o que nós fazemos? Nós começamos a fazer o pré-dimensionamento, fazendo aqui as dimensões principais. Aqui é uma edificação com 2 pavimentos, então tem o pavimento térreo, tem a cobertura e o primeiro pavimento. Depois, o que nós podemos fazer? Nós podemos, aliás, deixa eu pegar aqui o outro desenho. Nós podemos fazer a planta layout dessa mesma edificação. Então, aqui eu tenho a representação da planta baixa do primeiro pavimento e aqui eu tenho a planta layout desse mesmo pavimento, certo? Eu posso complementar com o croquis, porque a planta layout, ela vai me possibilitar apenas a disposição do mobiliário, certo? Entretanto, eu ainda preciso pensar em outras coisas. Eu posso pegar aqui uma representação em perspectiva. Nesse croquis em perspectiva, daí eu começo a pensar na elevação. Então, eu vou partir do dimensionamento, todas essas ilustrações têm que estar associadas na mesma escala. Aí, eu começo a fazer aqui a representação do croquis. Bom, todas essas primeiras etapas, vem tudo aqui na parte de estudo preliminar. Aí depois a gente começa a fazer as elevações. Então, por meio das elevações, eu tenho lá a vista frontal, como a gente já trabalhou na disciplina, a partir dela que surgem as outras. Aqui foi detalhada a vista posterior, a vista lateral direita e a vista lateral esquerda. Sendo que aqui foi indicada a cobertura. Ela dá para nós entendermos aqui como a vista superior, certo? Bom, o que está faltando, então, nesse exemplo para completude? A gente acaba tirando aqui um quadro de esquadrias e, por meio desse quadro de esquadrias, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o dimensionamento vertical. Muitas ferramentas, se você colocar a perspectiva já desenhada certinha dentro do software, você já consegue tirar os cortes de modo mais simples. Não, nós podemos utilizar aí o desenho usando o SketchUp ou AutoCAD, eles vão proporcionar a representação em corte. Desse modo, a gente vai poder, então, ilustrar as partes internas do objeto. Então, voltando ao slide, aqui eu ilustro para você uma representação em corte usando o SketchUp, por exemplo. Você consegue fazer essa parte interna. Já utilizando o AutoCAD, você consegue fazer a representação em corte, também usando a representação 2D. Então, essas seriam as etapas importantes desse estudo preliminar, né, a parte de elaboração do anteprojeto, que você acaba utilizando tudo que nós estudamos no decorrer da disciplina. Agora eu quero compartilhar as contribuições que nós tivemos no chat. Lá de Piracicaba foi colocado aí que para fazer o detalhamento de um projeto, especificar a marcenaria, a marmoraria, e também para apresentar mais detalhes técnicos do projeto de arquitetura, como uma casa, por exemplo, que é o que eu ilustrei agora anteriormente, para poder visualizar as partes internas da casa e todas as alturas e elementos construtivos. Temos uma outra contribuição lá de Santa Bárbara. Os cortes são usados para representar as dimensões verticais dos objetos. Então,
vocês chegaram à conclusão exata. E com esses croquis que eu trouxe, vocês conseguem ter um entendimento desse processo, na qual a gente consegue, então, dos estudos preliminares ali, dimensionando, fazendo o layout, fazendo a perspectiva e as vistas, vem em seguida a necessidade do corte. E o corte, ele pode ser tanto feito manualmente, como detalhado a partir do recurso do desenho computacional. Aplicações de cortes em peças curvas. Como nós já vimos alguns casos de representação de cortes, existem toda uma nomenclatura e o tipo de corte apropriado para cada situação. Então, agora nós vamos estudar alguns exemplos e discutir na nossa aula. Aqui eu tenho um exemplo de uma peça cilíndrica e nessa peça nós vamos ilustrar os cortes de modo que seja indicado os furos. Então, essa é uma exemplificação usando aí a questão da simetria. Você pode se perguntar, esse é o único corte que eu posso fazer? Não. Esse é um exemplo de corte. Poderia, por exemplo, fazer aqui um meio corte, poderia pensar aí, fazer em mais de um modo a ilustração, porque essa peça cilíndrica, em particular, ela é simétrica, tá? Então, nesse caso, foi feito o corte total na direção aqui do corte AA, de modo a representar a parte interna do objeto. Aqui tem os elementos mínimos, que é a vista superior e o corte. E como nós temos os furos, então tem diversos furos. O corte está coincidindo com a linha de projeção, que está passando aqui na mesma posição que o corte AA, e tem uma segunda linha de projeção no sentido transversal, que também ilustra o centro do furo na peça cilíndrica. E nós temos outros furos menores que também estão sendo ilustrados aqui com as linhas de projeção. Já aqui dentro da representação do corte, não pode deixar de ter as linhas de eixo. Essas linhas de eixos que ilustram que a nossa peça ela é curva. E a parte onde tem a representação rígida do objeto também tem que ser achurada. E essas partes também servem para dimensionar a espessura que essa parte rígida possui. Agora a gente vai ver outros exemplos de corte. Aqui eu tenho um exemplo de um corte total em uma peça curva. Então, quando você tiver que fazer um detalhamento e esse detalhamento ele tiver uma peça curva, o corte ele pode acompanhar o dimensionamento da peça. Vamos analisar a imagem para entender. Nesse caso, quando você está olhando em vista, você não consegue perceber todo o dimensionamento dessa peça, porque ela é curva e sofre distorção. Então, nós temos aqui uma base circular e para indicar essa base circular, a gente tem a linha de projeção coincidindo com a linha de corte. Mas aí a gente tem uma outra linha na transversal que vai mostrar onde está localizado o raio. Nessa posição, começa aqui a linha de eixo e essa linha de eixo traça o ponto, passando por toda a parte interna, onde está acompanhando aqui a representação em vista. E com a vista em cortes, a gente consegue ter o entendimento da peça, porque só com a vista superior, devido à distorção que a peça sofre, seria mais dificultoso ter a sua compreensão. Então, essa seria um exemplo de um corte total e aplicado aí a uma peça curva. Agora, nós vamos ver um outro caso similar à anterior, só que aqui, como nós tínhamos duas partes, a gente vai considerar, então, um corte com desvio. Como aqui eu tenho uma base que tem a parte circular e tem uma outra no outro sentido também que tem uma base circular, é importante mostrar as duas partes. Então, esse corte ele começa nessa direção, nessa parte ele sofre um desvio e muda para essa direção. Esse é o corte AA, que também é chamado de corte composto. E do modo similar ao anterior, nessas bases tem que ter aqui as linhas de projeção na representação em vista e tem que ter aqui, ó, a linha de eixo sendo ilustrada na representação do corte. E por fim, o último exemplo é uma peça
cilíndrica, que nós vamos mostrar que ela internamente é rígida. Então, para mostrar que ela internamente é rígida, foi feita essas linhas de ruptura, só para mostrar que ali dentro ela é rígida, e foi feita a parte rachurada. Como ela é uma peça cilíndrica, então nessa representação em vista tem a linha pontilhada, traço ponto, para mostrar que ela é uma vista de uma peça curva. Com essas ilustrações é possível, então, ver aí alguns casos de exemplificações de aplicações de cortes aplicados com regiões curvas, na qual a gente consegue definir aí vários detalhamentos referente a essa forma de representação. Norma para cortes em edificações. Quando você vai trabalhar com projetos de arquitetura, é necessário, então, conhecer algumas especificações, normas técnicas aplicadas para esse tipo de corte em especial. Então, o que nós estudamos até o momento são regras mais gerais, que servem para qualquer situação, seja para um mobiliário, seja para uma peça simples, seja também para o projeto de arquitetura. Agora, nós vamos ver algumas especificações que os desenhos arquitetônicos necessitam. Então, vamos lá. A primeira é que na representação em prancha para planta baixa, o corte ele tem uma padronização. Então, você vai indicar aqui linha, traço e ponto. Depois, você vai no extremo do corte, você vai ter um círculo. Esse círculo, você vai indicar aqui a letra do corte, o número da prancha que ele está representado, o diâmetro desse círculo ele tem 12 milímetros, o tamanho dessa letra maior, que é a indicação do corte, tem 5 milímetros, e o número da prancha tem 3 milímetros. Essa seria a adequação para fazer a simbologia. As achuras também elas especificam o tipo de material. Então, nós não vamos usar qualquer tipo de achura. Por exemplo, se eu for fazer o aço, nós vamos usar esse tipo de representação. A madeira, nós vamos utilizar esse tipo de representação, a terra. Então, o concreto, daí já é esse outro. Para cada tipo de material, tem uma achura específica que vai mostrar, então, como que seria a aplicação na parte interna do objeto que está ilustrando a edificação. Na hora de você fazer, então, sempre é indicado ter no mínimo 2 cortes, um transversal e um longitudinal. O longitudinal é aquele que vai ter maior dimensionamento, o transversal é aquele que tem menor dimensionamento. E assim você consegue também detalhar a parte interna, as dimensões verticais da edificação. Então vamos a uma ilustração, acompanhe. Aqui nós temos uma planta baixa, bastante simples, mas o nosso objetivo com essa planta baixa é mostrar o mínimo que você precisa ter na hora de fazer a representação. Então você vai ter um corte, que esse corte ele vai ter que mostrar os principais detalhes. Aqui esse corte A foi um corte com desvio, então é chamado de corte composto. E o corte B é um corte total, na qual ele está passando aqui na parte das áreas molhadas, fazendo uma ilustração aqui da parte interna do banheiro. Uma observação, o direcionamento da seta é a posição que o observador está olhando, poderia estar no sentido oposto, vai depender da parte mais relevante que você quer ilustrar na planta baixa. Então, essa seria a aplicação. Agora, a gente vai entender como que o observador ele analisa esse corte. Esse próximo desenho não é representado em projeto, é mais para que você tenha um entendimento de como nós temos que se posicionar enquanto observador. Então, vamos ao slide. Aqui é para ilustrar a projeção do plano secante no eixo transversal da edificação. Então, aqui nós teríamos como identificar duas vistas, uma para o sentido à direita e outra para o sentido à esquerda. Desse modo, eu tenho que escolher qual que é a visão mais importante para o projeto e fazer a ilustração do corte. Por isso que em planta baixa você precisa indicar por meio da seta.
E depois, o que realmente aparece no projeto é essa parte na qual a gente vai identificar desde a parte da fundação até a parte da cobertura. E com isso, então, você consegue mostrar aí, nesse caso, o objetivo era identificar as áreas molhadas dessa edificação para que tenha-se um entendimento da parte interna da construção. Então, essa seria a aplicação, a ilustração dos tipos de cortes, na qual a gente consegue, então, trabalhar aí com o dimensionamento vertical alinhado com a planta baixa, que trabalha aí com o dimensionamento horizontal relacionado com as medidas de comprimento e de largura. Cortes em edificações simples. Quando você vai fazer um projeto arquitetônico e você tem que fazer o dimensionamento, então você começa lá com os croquis iniciais e depois você vai fazer as ilustrações do detalhamento da parte interna, por exemplo. Algo que não pode deixar de ser mostrado, a parte do telhado, da caixa d'água, as escadarias, partes molhadas. E para isso, então, o recurso que nós podemos recorrer são os cortes. Tendo o entendimento da normatização do corte, todas as pessoas envolvidas nas etapas projetuais, elas acabam entendendo devido à normatização. Então, é preciso conhecer as achuras para você especificar corretamente o tipo de material que está sendo utilizado. É preciso você conhecer as normas técnicas para você fazer um desenho de acordo e, com isso, então, você vai fazendo a representação do projeto dentro da normatização. Agora, a gente vai analisar algumas imagens para verificar um corte esquemático. Então, quando você vai fazer aplicações nas edificações, aqui a gente está pegando somente o desenho do corte, mas isso tem que estar sempre associado com a representação em planta baixa. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui a parte da fundação, na qual você tem que identificar que a parte da terra, diferenciando a achura da parte do concreto, por exemplo. Então, cada parte tem uma achura específica. Você consegue pôr aqui a paginação da parede, as peças hidráulicas. Dá para se pôr aqui as cotagens para que tenha assim, o entendimento do dimensionamento vertical. É possível também colocar aqui a parte da laje. Nessa edificação simples, não está sendo, nesse corte em particular, ainda não está sendo apresentado grandes detalhes. Então, a gente tem aqui alguns requisitos mínimos para a ilustração. Aqui a gente tem outro exemplo de um corte esquemático. A ideia é que você consiga ter o entendimento de que é necessário fazer o dimensionamento vertical, tá? Então, aqui nós temos 2 níveis e somente por meio do corte que você consegue identificar esses níveis. Então, eu consigo ter aqui uma cota que permite eu verificar a medida total externa e eu consigo analisar, por exemplo, cotas que permite você visualizar a parte interna, o detalhamento das aberturas das portas e das janelas, o dimensionamento do peitoril, de modo que você consegue aqui ter o entendimento do dimensionamento vertical dessa edificação. Com isso, então, nós temos aí algumas aplicações. Então, nós temos aqui um outro caso. Nesse outro caso, também é similar aos anteriores, a gente consegue
sempre mostrar por meio dos cortes a parte da cobertura. Aqui a gente já não foi colocado a parte da fundação nesse caso, depende das suas ideias projetuais, a finalidade do seu corte. Então, a parte importante é você colocar as cotas, os níveis, e aqui tem uma ruptura. Então, aqui essa linha indica que tem uma ruptura na parte da representação do projeto e que está associada esse corte com a planta baixa. Então, aqui tem a outra ilustração na qual a gente tem que ter tanto a vista em corte quanto a vista representada em planta baixa. Desse modo, então, a gente consegue ter uma ideia, um entendimento de como que pode ser ilustrado e representado os cortes. Agora nós vamos ver uma ilustração na Câmara de Documentos. Nessa ilustração tem um exemplo aqui de uma prancha. Então, como que você vai fazer a sua ilustração? Em determinada parte do projeto, você vai apresentar... Aqui é o exemplo de uma planta de subsolo, tá? Então, é só para nós termos um entendimento. Você vai lá mostrar no seu projeto a planta baixa, as indicações dos cortes. Depois, você vai fazer o dimensionamento vertical e vai associar com as representações em perspectivas. Então, essas seriam as ideias que nós estamos associando com as ilustrações em corte. Com isso, então, nós damos aí uma ideia, né, de como você vai aplicar os conceitos da disciplina dentro dos seus projetos. Claro, muitas das coisas que você vai desenvolver, você vai ter aí uma norteação das normas técnicas, entretanto, você tem a autonomia de utilizar os recursos como ferramentas. Então, o que nós fazemos aqui nas disciplinas é mostrar alguns caminhos na qual você pode desenvolver aí a metodologia de projeto. Situação problema. Nós temos um contexto na qual a gente está abordando sobre cortes e agora nós vamos discutir um contexto para fazer algumas análises. Acompanhem no enunciado. Considere a planta baixa de um projeto arquitetônico de uma edificação e a seguir os 5 cortes demarcados pelas linhas AA, BB, CC, DD e EE na referida plano. Situação sem escala. Associe cada corte com a respectiva linha indicada na planta baixa. Então, vamos combinar da seguinte forma. Nós temos aí que analisar 5 tipos de cortes diferentes. Para cada tipo de corte, eu vou dar um momento para você analisar e, na sequência, nós vamos discutir. Então, vamos para o primeiro desenho. Se você chegou que esse é o corte CC, está na análise correta. Vamos entender por que seria essa resposta. Quando você verifica a planta baixa e todos os cortes, você precisa identificar a posição do observador. Então, no corte C, que é o que está associado com esse desenho, o observador está enxergando nessa posição. O que nós temos ao olhar nessa posição? Eu tenho aqui uma porta de correr e depois eu tenho uma porta de abrir nos dormitórios. Depois a gente consegue identificar que vai ter a parte do telhado. Então, ao analisar esse corte, nós vamos verificar aqui a porta de correr e logo após a divisa dos 2 cômodos, eu já identifico a porta de correr. Essa é a principal característica que eu analisei para poder identificar qual tipo de corte que nós temos.
Agora nós vamos para o próximo desenho, vamos continuar. Agora vamos verificar o próximo corte. Se você chegou à conclusão que esse corte está correspondente ao EE, você chegou à conclusão correta. Então, vamos agora ao slide e analisar por que seria esse outro corte. Bom, o que eu tenho aqui? O corte E e D estão usando a mesma referência, só que um está para uma direção e o outro está para o sentido oposto, certo? Bom, o que eu tenho que interpretar nesse caso? No caso do E, eu tenho aqui essa abertura e num segundo plano eu tenho essa porta. Então, a porta eu tenho que conseguir diferenciar que está em segundo plano, tá? Então, essa é uma coisa importante. E não há outras aberturas nesse espaço. Então, eu consigo verificar que aqui não há outras aberturas. Desse modo, ó, nós conseguimos identificar essa situação nessa parte do corte e com isso, então, nós conseguimos definir que esse seria o corte EE, ok? Agora, nós vamos para o próximo desenho. Esse corte é o corte AA e é bem provável que você tenha se confundido com o corte CC que a gente viu no primeiro tipo. A diferença é como você se coloca enquanto observador. Então, vamos destacar essa diferença. Lá no corte C, você está como observador nessa direção. Então, quando você está de frente, você enxerga a porta com relação ao observador no lado esquerdo, certo? Quando você está nessa outra posição, você está como observador nessa direção. Você enxerga essa mesma porta de correr do lado direito. E é isso que você usa para diferenciar o corte A e o corte C. Eles são muito similares, ó, eu vou enxergar aqui a porta e a porta de correr. Então, acaba sendo bastante confuso você diferenciar o outro. Então, é preciso ter o entendimento da posição do observador. E, apesar das suas representações serem muito similares, elas estão em posições diferentes. Então, é preciso ter esse entendimento para fazer a análise desse corte. Agora, a gente vai para o próximo caso.
Esse corte agora é o corte BB e ele também é muito semelhante ao corte C e ao corte A. Como que você consegue diferenciar nesse caso? Eu vou voltar primeiro no corte A e daí a gente avança para o corte B. No corte A, então, o que mudou de um corte para o outro? Observe a parte das paredes, da estrutura. No corte B, aparece uma coluna a mais. E aí você precisa ter o entendimento dessa parte aqui, certo? Bom, ó, o corte A e o corte B está na mesma posição. Então, eu vou enxergar no mesmo lado, né? Do lado direito, a porta de correr, que é em relação a essa parte do observador. Só que aqui, nós estamos aplicando o corte B, é um corte com desvio. E o desvio dele, ele passa aqui enxergando agora essa outra porta, tá? Não é essa primeira que o corte A enxerga. E ele passa pela parede, que é o que diferencia do corte A. O corte A, ele passa só por uma parede. O corte B, ele vai ver essa parede em vista aqui e vai ver a parte superior da parede, que é essa parte aqui da onde tem o concreto, e depois ele passa de novo nessa outra porta e aqui acima dessa porta tem a parte de concreto também, que seria essa representação. Então, por meio disso que nós conseguimos diferenciar o corte A do corte B e também do corte C. Então, esses três cortes, o A, B e o C, eles estão diretamente relacionados e se você não estiver atento, você não identifica as suas respectivas diferenças. Agora, a gente vai para o último exercício. Nesse último exercício, você já só sobrou o corte D para ser aplicado, certo? Então, a gente agora vai fechar essa resolução e vamos então entender por que tem que ser o corte D. Vamos lá. O corte D, ele está na mesma linha de corte que o corte E, só que ele está em outro sentido, em outra direção, certo? E desse modo, então, eu tenho que enxergar como se o observador estivesse olhando nessa direção. E quando eu observo nessa direção, esse observador está vendo essa porta e essa esquadria. Então, e também aqui na parte do canto, ele tem essa outra janela. Esses são os elementos que estão destacados nesse outro corte e com isso a gente consegue, então, identificar a posição do observador. Com essa atividade, nós podemos ver aí diversas aplicações e edificações simples, nas quais a gente consegue ter um entendimento do uso dos cortes. Esse é o momento, então, da gente ter aí um fechamento da disciplina. Eu vou estar disponível aí alguns minutos no chat. Se você tiver algum encaminhamento, alguma dúvida, a gente pode discutir lá.
Bem, pessoal, nós tivemos algumas considerações aqui no chat em relação aos nossos materiais que foram utilizados na aula, em particular a desse encontro. Você pode complementar com os estudos no livro didático. Os exemplos de corte, tanto de peças quanto de edificação, você encontra lá com mais detalhamentos e também mais explicações. Além disso, você pode utilizar o material das unidades de ensino para complementar o que nós já abordamos na disciplina, combinado? Com relação às interações, eu sou muito grata pela participação de todos. Em todos os momentos, desde o primeiro dia de aula, todos vocês interagiram aqui, contribuíram para que o nosso trabalho ficasse muito mais dinâmico e muito mais proveitoso. Então, hoje eu vou fechar a disciplina, vou apresentar os principais tópicos que nós discutimos. Acompanhe. Então, nós começamos a nossa aula falando na normatização, tipos de cortes, e também começamos a fazer as exemplificações. Então, essas duas partes correspondem, então, à base que nós temos. E relacionando aí com os exemplos, nós temos peças ortogonais, também temos peças curvas e aplicações em edificações simples. Esses são os tópicos que você está tendo base aqui na disciplina. Entretanto, nós vamos dar só as ferramentas. Você vai utilizar isso com certeza no desenvolvimento dos seus projetos até o final do curso. Eu também apresento a referência da disciplina, que é o nosso livro didático. Você pode complementar os estudos utilizando esse material. Dessa forma, então, nós encerramos agora a nossa disciplina. Hoje é o nosso último encontro e nós vamos poder nos ver em uma outra oportunidade. Eu sou muito grata a vocês, agradeço aos nossos tutores que estão aí mediando o nosso encontro, a nossa tutora que também está nos acompanhando aqui. Então, a todos vocês, um bom aproveitamento dos estudos e até uma próxima oportunidade.